Olá, bem-vindo ao módulo 3, onde introduziremos as funções polinomiais e as funções racionais. Seja n um número natural. O monômio de grau n é uma expressão da forma x elevado a n, onde x é uma variável tomando valores em R. Um polinômio de grau n é a soma finita de monômios escrita na seguinte forma. Então temos que P de x, onde, sendo que a n mais 1, a 0 são constantes, a n é não nula e x é variável assumindo valores em R. Então temos aqui o polinômio, ele é a soma de monômios, e o monômio de grau mais alto é que define o grau do polinômio. Então temos que a n menos 1, a 2, a 1 e a 0 são todas constantes. E x é uma variável que assume valores no conjunto dos números reais. Um polinômio define uma função p de R em R. O polinômio é uma função constante se o monômio único é formado pelo monômio de grau zero. É afim se o monômio tem grau menor ou igual a 1. É quadrático se os monômios que compõem p de x têm grau menor ou igual a 2. É cúbico se os monômios têm grau menor ou igual a 3. Em geral, dizemos que P é uma função polinomial de grau n. A classe das funções polinomiais é uma das mais elementares para ser estudada. Polinômios têm a grande vantagem sobre outras classes de funções quando se trata de calcular os valores P de A para qualquer número real A. Exemplo, considere o seguinte polinômio, avaliado no ponto P, x igual a 2. É facilmente calculado o valor P de 2, igual a 36. Observe que o que é feito, o valor de x igual a 2 é substituído aonde tem a variável x. Então, aqui x ao cubo, x ao quadrado, x e 1. Fazendo as operações aritméticas, chegamos ao valor P de 2 igual a 36. Seja P de x um polinômio, dizemos que o número A é uma raiz de P de x se P de A é igual a 0. Exemplos? 2 é uma raiz do polinômio P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, porque P de 2 é igual a 0. Exemplo 2, raiz quadrada de 2 é uma raiz de x ao quadrado menos 2, porque anula o polinômio. No gráfico de P de x, as raízes são representadas pela interseção com o eixo x, como mostra o gráfico abaixo. Vejamos aqui, temos o polinômio P de x igual a 1/4 de x mais 6, x menos 1, x menos 6. Claramente, esse polinômio se anula nos pontos x igual a menos 6, x igual a 1 e x igual a 6. Então temos três raízes, correspondentes aos pontos em vermelho, na interseção com o eixo x, ponto A, correspondendo a menos 6, ponto B, correspondendo a x igual a 1, e o ponto C, correspondente à raiz x igual a 6. Então, as raízes são facilmente identificadas e são parte importante do estudo do polinômio. Um teorema muito importante diz que um polinômio de grau n tem, no máximo, n raízes. O polinômio satisfaz as seguintes propriedades algébricas. A soma de polinômios também é um polinômio. O produto de polinômios é um polinômio. Vejamos como definir ambas as operações entre polinômios. Vejamos, inicialmente, a soma de polinômios.
Para somar dois polinômios p de x e q de x, onde p tem grau n e q tem grau m, procedemos assim. Temos os polinômios p e q, e para cada k maior que zero, o polinômio p de x mais q de x é obtido somando os monômios de mesmo grau k, como mostra a imagem ao lado. Temos a kx de k, bkx de k, somamos os coeficientes de x de k. Exemplo. Temos um polinômio p de grau 3, um polinômio q de grau 2, p mais q, simplesmente somamos os coeficientes dos monômios de mesmo grau e obtemos o polinômio p mais q. Então a soma de polinômios é muito fácil de ser definida. O produto de polinômios. Vejamos como definir. Para definir o produto de polinômios, definimos o produto entre monômios. Então, o monômio xk vezes o monômio xl dá xk mais l. Vejamos exemplos. Temos o polinômio p e q e o produto de p vezes q. O polinômio p tem grau 3, o polinômio q tem grau 2. Para realizar o produto, procedemos da seguinte maneira, aplicamos a lei distributiva. Então, temos o primeiro termo do polinômio p vezes o polinômio q. O segundo monômio do polinômio p vezes o polinômio q. O terceiro monômio do polinômio p vezes o polinômio q. E o monômio constante do polinômio p vezes o polinômio q. Então, chegamos a essa expressão. E agora simplesmente multiplicamos os coeficientes conforme a lei estabelecida de produto de monômios aqui acima. É facilmente calculado. Portanto, o produto de dois polinômios também é fácil de ser obtido. Uma observação importante é a seguinte: a subtração de polinômios é um polinômio. A divisão de polinômios não é um polinômio. O exemplo é 1 sobre x, onde 1 é um polinômio de grau 0, x é um polinômio de grau 1. E a divisão entre eles não é um polinômio. Agora vamos tratar do espaço dos polinômios P. O espaço P dos polinômios é fechado em relação às operações de soma e produto. Os polinômios de grau n definem subespaços Pn. Assim temos P0 contido em P1, contido em P3, contido em Pn, e subsequentemente. Pn é fechado em relação à soma, como vimos, mas não é fechado em relação ao produto. O grau dos polinômios define a função grau, onde o grau de um polinômio é o grau do maior monômio. Como mostra o exemplo, supondo que a n é não nulo, o exemplo p de x mostrado tem grau n. O produto de um polinômio p de x de grau m com um polinômio q de grau n é o polinômio p vezes q, de grau m mais n, como mostra o exemplo. Então temos aqui um polinômio de grau 3, p, o polinômio q de grau 2, e o produto resulta num polinômio de grau 5, 3 mais 2. Então isso é sempre uma propriedade importante do produto entre dois polinômios. O conjunto P dos polinômios goza de propriedades algébricas similares ao conjunto dos números inteiros. Uma propriedade importante é o algoritmo da divisão. Sejam P e Q polinômios, tais que o grau de P é maior ou igual ao grau de Q. Então existem polinômios T e R, tais que P é igual a T vezes Q mais R. E o grau de R é estritamente menor que o grau de Q. R é chamado o resto. Para encontrar os polinômios T e R, aplicamos o algoritmo de Briot-Ruffini. Vejamos alguns exemplos.
Então, observando aqui, voltando à definição, temos aqui P, T vezes Q mais R. R é o resto da divisão. E o grau de R é estritamente menor que o grau de Q. O algoritmo de Brio-Ruffini pode ser encontrado em qualquer site na internet. Vejamos um exemplo, P de x e Q de x. Vejam que aqui no primeiro exemplo, escrevendo P como produto de x vezes x ao quadrado menos 1, temos o resto 2x mais 1. E o exemplo 2, temos resto igual a 2. Temos o polinômio P, o polinômio Q, o polinômio P escrito como produto dividido do polinômio Q, e chegamos a t de x igual a 1 e r de x igual a 2. Vejamos um terceiro exemplo. Veja que nesse caso, p de x implica em que t de x é x ao quadrado mais 1 e r de x igual a 2. No quarto exemplo, temos que t de x igual a x3 menos 1 e r de x igual a x ao quadrado mais x mais 2. Então, sempre observando que o grau do polinômio r é sempre menor que o grau do polinômio q. Aqui é 2, aqui é 0. O polinômio q tem grau 3, o polinômio r tem grau 2. Então, ele é sempre estritamente menor. Uma classe importante de polinômios são os polinômios quadráticos. Um polinômio quadrático é da forma p de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a é diferente de zero. Para estudar uma função polinomial quadrática, é conveniente completar os quadrados. Então vejamos como isso é realizado, observando como é completado os quadrados nessa expressão. Então, o que nós temos aqui? Na primeira igualdade aqui, o termo A, que é não nulo, é colocado em evidência. Então, aqui o termo A é colocado em evidência. No segundo, o segundo termo é multiplicado e dividido por 2. Não podemos alterar a expressão. No segundo, após a terceira igualdade, veja que o termo B sobre 2A ao quadrado é acrescentado na expressão, mas como não podemos alterar a expressão, ele também é diminuído. Isso porque esse termo aqui corresponde ao termo x mais b sobre 2a ao quadrado, é um produto notável. Então, continuando daqui para cá, o que temos é o produto notável, temos essa expressão constante, então, no final, ao completar os quadrados do polinômio ax ao quadrado mais bx mais c, o que obtemos é essa expressão, aqui do lado direito. Então, isso é completar quadrados. E isso é muito útil, porque com isso a gente elimina o termo do monômio de grau 1. É suficiente compreendermos o comportamento de polinômios quadrados da forma p de x igual a x menos x ao quadrado mais y0, onde a é não nulo. Então, esse polinômio aqui tem exatamente a mesma cara que esse aqui. Se entendermos o comportamento desse tipo de polinômio, aqui marcado abaixo, certamente compreenderemos todo o comportamento de polinômios quadráticos. Aqui chamando a atenção, defina a igual a 1 sobre 2p, x0 igual a menos b sobre 2a e y0 igual a 4a menos b ao quadrado divididos por 4a. Desta forma, nós podemos passar da expressão colocada aqui, nessa altura, com a expressão do polinômio quadrático em geral. Recapitular no final desta videoaula o assunto sobre o gráfico sobre parábolas. O gráfico de p de x é uma parábola. O parâmetro da parábola é p igual a 1 sobre 2a.
A diretriz de R é dada pela reta y igual a 4a menos b ao quadrado menos 1 divididos por 4a. E o vértice da parábola é menos b sobre 2a, tem coordenadas menos b sobre 2a, 4ac menos b ao quadrado divididos por 4a. E o foco da parábola é dado pelas coordenadas menos b sobre 2a, 4ac menos b ao quadrado mais 1, tudo dividido por 4a. Então aqui nós vamos recapitular mais à frente os parâmetros que definem uma parábola. E o importante é que o gráfico de um polinômio de grau 2 é uma parábola, um polinômio quadrático. Então nós vamos identificar isso aqui com a curva de uma parábola. Vejamos alguns exemplos. Parâmetro P igual a 1 sobre 2a, a diretriz dada pela reta y, 4a, c menos b ao quadrado menos 1 dividido por 4a, e o vértice com as coordenadas em vermelho. O foco indicado aqui com as coordenadas em vermelho. Então, dado um polinômio, uma função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c, somos capazes de identificar todos os parâmetros fundamentais que definem a parábola, que também é o gráfico de p de x. Considere esse polinômio, p de x igual a 3x ao quadrado mais x menos 2. Então, aplicando as expressões, somos capazes de calcular o parâmetro, o vértice, o foco fica como exercício para vocês calcularem, e aqui a diretriz, a reta diretriz. Vamos ver o que isso significa na imagem. A reta diretriz é a reta em verde. Aqui temos o vértice. Acima temos o foco. E aqui temos a parábola, em azul. Então, este é o gráfico da função 3x ao quadrado mais x menos 2. Portanto, é importante saber como determinar os parâmetros fundamentais da parábola definida pelo gráfico da função quadrática. Segundo exemplo, p de x igual a x ao quadrado mais 2. Então temos o parâmetro, p, temos os vértices, o foco e a diretriz. E aqui temos o gráfico da função p de x igual a x ao quadrado mais 2. Aqui está a reta diretriz, y igual a 7/4, o vértice no ponto 0,2, o foco no ponto 0,2.25 e o gráfico da curva da função p de x em azul. Essas expressões de parâmetros, diretriz, vértice e foco, obviamente, são expressões que não devem ser decoradas, mas deve-se saber a relação delas, deve-se saber a existência da relação entre esses parâmetros que definem a parábola e a função p de x. Vejamos outro exemplo. P de x igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 5. Então temos o parâmetro P, temos o vértice, o foco e a reta diretriz. Nesse caso, temos a parábola com a concavidade invertida. Aqui está a reta diretriz, o vértice e o foco. O quarto exemplo, p de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 4. Então, novamente, temos o parâmetro, o vértice, o foco e a reta diretriz. Aqui, no caso, temos uma parábola com concavidade para cima. Aqui temos a reta diretriz, o vértice, o foco e a parábola definida pelo gráfico de p de x. Então, é importante ter conhecimento da relação entre a função que define o gráfico, que é uma parábola, e como obter, a partir da função, os parâmetros fundamentais que definem a parábola.
Vejamos agora o seguinte, então conforme foi visto anteriormente, P de x, ao completarmos o quadrado, onde A é não nulo, é escrito ax ao quadrado mais bx mais c, é escrito dessa forma, A vezes o produto notável de x mais b sobre 2a, ao quadrado, mais 4ac menos b2 sobre 4a. Vejamos o coeficiente A. Há duas possibilidades, ou A menor que zero, ou A maior que zero. Se A for menor que zero, a parábola definida pelo gráfico tem concavidade para baixo, como mostra o exemplo abaixo. Exemplo, f de x igual a menos x ao quadrado. Então aqui temos a concavidade para baixo. Se o coeficiente A for maior do que zero, a parábola definida pelo gráfico tem concavidade para cima, como podemos observar aqui na figura. Um exemplo clássico é f de x igual a x ao quadrado. Então, considerando que o coeficiente A é diferente de zero, há essas duas possibilidades, A menor que zero e A maior que zero. Veja o seguinte, se A for menor que zero, esse termo aqui ele é constante. E esse termo aqui, como A é maior que zero, e isso aqui, dentro do parênteses, esse termo aqui é sempre positivo, então, conforme x for crescendo, o que vai acontecer? Aliás, A menor que zero. Conforme estamos analisando o caso A menor que zero. Como isso aqui vai estar sempre crescendo, esse termo vai se tornar tão negativo quanto necessário. Portanto, a função vai estar decrescendo. E se A for maior que zero, isso também vai estar acontecendo de certa forma. No caso geral, para calcular as raízes do polinômio p de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde A é não nulo, lembrando que as raízes do polinômio são os pontos onde p de x igual a zero, considere, então, o polinômio quadrado completado. P de x igual a zero implica em que teremos que esse termo aqui é igual ao termo constante, e daqui extraímos esse valor para x. Aqui temos o mais ou menos, porque ao extrair a raiz quadrada, poderemos ter mais ou menos. Portanto, esse valor aqui, colocado aqui, ele gera duas raízes, x1, onde aqui temos o sinal mais, e aqui temos o sinal menos. Então, essas duas são as raízes do polinômio p de x igual a zero. Uma definição importante é o discriminante do polinômio p de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. É delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Existem três possibilidades: delta maior que zero, delta igual a zero ou delta menor que zero. Por que isso é importante de ser analisado? Porque aqui temos a raiz quadrada de delta. Então, se delta é maior que zero, a raiz quadrada está bem definida. Se delta é igual a zero, esse termo aqui se anula. E se delta for menor que zero, esse termo aqui não existe um número real. Então é a situação em que não teremos raízes. Vejamos o caso delta maior que zero. Se delta é maior que zero, b2 menos 4ac é maior que zero, a equação tem duas raízes, dadas por x1 e por x2. Então, o gráfico da função p de x é algo do tipo como mostra a figura. Temos as raízes, o encontro com o eixo x. Isso porque b2 menos 4ac é maior que zero, então a raiz quadrada disso está bem definida. Lembrando que raiz quadrada de números menor que zero não está definida. Segundo caso é quando delta igual a zero. Nesse caso, temos que o radical se anula. A equação tem apenas uma raiz, x1 igual a menos b sobre 2a.
E o gráfico da função é algo como este que é mostrado na figura. Então aqui temos o vértice é exatamente menos b sobre 2a. A coordenada do vértice se encontra sobre o eixo x, uma vez que isso aqui é a única raiz. E a terceira possibilidade é quando delta é menor que zero. Então, neste caso, delta é menor que zero, a equação não tem raízes. O gráfico dela vai ser representado por uma parábola que não cruza o eixo x, nem toca. Então, é algo como esta aqui mostrada na figura. Então, temos as três possibilidades. Para desenharmos o gráfico de p de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, é necessário analisar dois itens. Primeiro, o sinal do coeficiente a. Se a for maior que zero, então a parábola está com a concavidade para cima. Se a for menor que zero, então a parábola está com a concavidade para baixo. O sinal do discriminante é o segundo caso a ser analisado. Se delta for menor que zero, então o gráfico não corta o eixo x. Se delta é igual a zero, o gráfico corta o eixo x num único ponto, uma única raiz. E se delta for maior que zero, o gráfico corta o eixo x em 2 pontos, porque tem 2 raízes. Uma dica para encontrar o vértice, quando tem ou duas raízes, é o seguinte: as raízes são x1 e x2. A ordenada do vértice é a média aritmética de x1 e x2. E tendo a ordenada do vértice, a gente calcula a abscissa do vértice, y0, igual a p de x0. Então, é muito simples calcular o vértice da parábola definida pelo gráfico de uma função quadrática. Vamos considerar agora o seguinte problema. Ache o lado do retângulo com perímetro 4 que tenha a maior área. Sejam x e y as medidas dos lados do retângulo. O perímetro é 2x mais 2y igual a 4, ou seja, y é igual a 2 menos x. A área é dada por a igual a x vezes y. Define o polinômio a de x igual a menos x ao quadrado mais 2x. Então, vocês vejam que o perímetro, segundo o dado do problema, o retângulo tem perímetro 4. O perímetro é a soma dos lados. Então, temos dois lados x, dois lados y, 4. Mas dessa expressão, resulta que y é igual a 2 menos x. E a área é o produto dos lados. Portanto, substituindo y na expressão da área, chegamos a esse polinômio. Menos x ao quadrado mais 2x. Como o gráfico de p de x tem a concavidade para baixo, a ordenada do vértice é o valor máximo assumido por p de x, como mostra a figura. Então aqui nós temos que o vértice vai ser o valor máximo. Portanto, x0 é exatamente a ordenada do vértice, que é facilmente calculada pela expressão que já vimos, da onde y0 é assumido no ponto 1 igual a 1. Logo, o outro lado mede y igual a 2 menos 1, igual a 1. Consequentemente, o retângulo é um quadrado de área A igual a 1. Concluímos que x, os lados têm o mesmo comprimento igual a 1. Portanto, tem que ser um quadrado. E é um quadrado de área 1. Portanto, o retângulo com perímetro 4, que tem a maior área, é um quadrado de lado 1. Funções definidas por polinômios de grau maior ou igual a 3 surgem diversos problemas. Achar as raízes desses polinômios e traçar o gráfico deles é um problema mais complexo.
Vejamos agora as funções racionais. Definição. Uma função f de x é racional se ela é da forma f de x igual a p de x sobre q de x, onde p e q são polinômios. Vejamos exemplos. Primeiro, segundo e o terceiro. Observe aqui que nós temos, no primeiro exemplo, um polinômio de grau 3 sobre 1 de grau 1. No segundo, um polinômio de grau 31 sobre 1 de grau 21. No terceiro, um polinômio de grau 2 sobre 1 de grau 1. No quarto, um de grau 8 dividido por 1 de grau 2. Uma observação muito importante é o seguinte: uma função racional da forma p de x sobre q de x não está definida nos pontos onde o denominador q de x se anula, nas raízes de q de x. Então, claramente, no exemplo 1, essa função racional não está definida no ponto x igual a 1. No exemplo 3, novamente no ponto x igual a 1. No exemplo 4, ela não está definida nem no ponto x igual a 1, nem no ponto x igual a 2. Vejamos exemplos de gráfico de funções racionais. Aqui temos um exemplo dessa função. Então, elas são mais complexas do que os polinômios. Um polinômio é uma função racional, onde o polinômio q de x, o denominador é igual a 1. Mas uma função racional não é um polinômio. Aqui um outro exemplo de gráfico de função racional. Seja f de x igual a p de x sobre q de x uma função racional, e sejam p e q polinômios de grau p igual a m e grau q igual a n. Se o grau de p é maior ou igual ao grau de q, então podemos aplicar o algoritmo de divisão para obtermos p de x igual a t de x vezes q de x, mais o resto r de x, dado pelo algoritmo da divisão, onde o grau do resto, r, é sempre estritamente menor que o grau do polinômio q. Neste caso, temos que f de x pode ser escrito como t de x mais r dividido por q. Segue o exemplo abaixo. Funções racionais podem ter assíntotas. Assíntota vertical, quando x se aproxima de uma raiz de q de x. Vejamos aqui nesse exemplo, nesses dois exemplos, né? O que está ocorrendo aqui? Veja que nesse caso, né, aqui temos uma raiz, aqui outra raiz. Se o grau de p é igual ao grau de q, neste caso, as assíntotas horizontais, quando x cresce indeterminadamente para o infinito, ou decresce indeterminadamente para menos infinito. Aqui é o caso em que os polinômios p e q têm o mesmo grau. Então, o que acontece? Quando vai para infinito, tende a 1. Quando vai para esse exemplo aqui, né? E para quando vai para menos infinito, também, no caso, tende a 1. Porque no caso de terem os mesmos graus, né, conforme x vai crescendo, o termo de maior grau que domina a expressão. Então, por isso, temos assíntotas horizontais. E aqui nos exemplos anteriores, no primeiro exemplo aqui, o que acontece? Esse valor aqui certamente as raízes aqui são 7 e 2. Então, temos o ponto 2, é uma raiz. Quando se aproxima de x igual a 2 pela esquerda, tende a mais infinito. Quando aproxima de 2 pela direita, tende a menos infinito. Assim como no ponto 7. E aqui a mesma coisa nesse exemplo. Aqui as raízes são 1 e menos 1.
x igual a 1 é uma raiz, menos outra raiz. Então aqui você está vendo o ponto 1 que nós temos, né? O que acontece é que aqui esse gráfico, né, quando se aproxima de menos 1 pela esquerda, tende a menos infinito. E quando se aproxima de 1 pela direita, tende a mais infinito. Agora faremos uma muito breve recapitulação da definição de parábola e quais são os seus principais parâmetros. Então aqui temos o gráfico de uma parábola, uma curva definida uma parábola. Então vejamos o seguinte, definição. Sejam f um ponto e r uma reta ambos no plano, onde f não pertence a r. Seja P a distância de f a r. O conjunto dos pontos no plano que se equidistam de f e de r é denominado de parábola. Então a parábola é o conjunto dos pontos no plano que a distância de P, conjunto dos pontos P, de P a f é igual à distância de P a r. Então aqui temos a parábola, aqui temos o vértice, o foco, f, e aqui temos a reta diretriz R em verde. Então a distância de F a R mede P. Então o vértice é exatamente o ponto médio entre F, entre a curva aqui que realiza a distância de F, a reta R. Seja P um ponto genérico sobre a parábola. Então a distância de P a F é igual à distância de P a R, a reta diretriz. Então esse conjunto de pontos aqui, conforme vai se deslocando, a distância o comprimento desse segmento com o comprimento desse segmento é igual. Então isso define a parábola. Os principais ingredientes da definição de uma parábola são os seguintes: o foco F, a diretriz R, o parâmetro P, que é a distância de F a R, V é o vértice da parábola. Suponha que o V, as coordenadas de V sejam x0 e y0. Neste caso, o foco é dado por x0 e a ordenada é y0 mais p sobre 2. E a reta diretriz é dada por y igual a y0 menos p sobre 2. Neste caso, a equação da parábola é 2p y menos y0 igual a x menos x0 ao quadrado. Neste caso aqui que nós estamos vendo, né, essa equação. Então, temos aqui começamos fixando quem é o vértice, temos o foco, temos a reta diretriz, fixamos o vértice em x0 e y0, e a partir daí temos essa equação para a curva da parábola. Considere o vértice, então, sendo V igual a x0 e y0. A reta diretriz sendo a reta y igual a y0 menos p sobre 2, paralela ao eixo x. Então, nesse caso, a parábola é o conjunto dos pontos do plano, dada por essa expressão abaixo, onde, repetindo, p é a distância do foco a diretriz R. Então seja o seguinte, que para cada ponto X sobre o eixo X, temos a respectiva ordenada. Exemplos. Então aqui temos 3 exemplos de parábola. Obtidas dessa forma. Quando o vértice está em V igual a x0 e y0 e a reta diretriz R é paralela ao eixo Y, como mostra a figura, aqui temos a reta diretriz paralela ao eixo Y, a parábola é o conjunto descrito abaixo.
Neste caso, a parábola não é o gráfico de uma função. Não é o gráfico de uma função dependendo de x. Portanto, esse tipo de caso não nos interessa, uma vez que estamos trabalhando apenas com funções.